Papai sempre falava assim: minha filha, nós somos o resultado do que pensamos. E eu falava: então eu vou começar a pensar coisa boa. Se alguém pedir para você fazer uma coisa, faça 10. Saia do raso. Você vai sempre se destacar. Olá, sejam muito bem-vindas ao Mamma Mia. Sou a Erika Dorta, estou aqui com Bela Mares. Olá, minha gente, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre, se possível, né, ir em busca aos seus sonhos, preservar a sua individualidade depois da chegada dos filhos, não é? Gente, hoje eu comecei a conversar, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes da gente começar ao vivo, e a gente trouxe uma mulher que é, assim, pura inspiração. Eu vou passar a palavra para ela. Eu quero que você se apresente, Naíli, fale um pouquinho sobre você, inspire outras mulheres que estão aí, às vezes, com medo, com receio de se olhar novamente após a maternidade. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui com vocês, com essas mulheres belíssimas, Érica e Bela, e você que está aí. Eu sou advogada, palestrante, lancei este livro em Dubai deste ano, que eu conto aqui a minha trajetória, e eu resolvi contar a minha história justamente para encorajar, porque eu fui movida a vida inteira, meninas, pela coragem, e é isso que eu gostaria que este livro encorajasse essas mulheres. E é neste bate-papo aqui nosso que eu quero falar um pouco dessa minha trajetória, de como ser mãe de 5, né, de 5 filhos, e ter uma carreira de sucesso, e fazer tudo o que você tem vontade, e ser presente também com seus filhos. É possível fazer tudo? É muito possível fazer isso. Não se anular, porque tem filho, tenho filho, não posso porque meu filho... Não. Você pode dar atenção para o seu filho e na sua carreira também sem remorso. E como é que foi isso, assim, para você? Conta um pouquinho pra gente, como é que foi essa busca, assim, né, pelos seus sonhos? Como é que foi um pouquinho? Conta um pouquinho pra gente essa trajetória. Primeiro, eu nasci lá na Amazônia. Eu tenho orgulho de falar que eu nasci na Amazônia, numa cidadezinha que nem no mapa existe, até hoje. Essa cidade chama Brasileiro. Uma cidade de 30 casinhas, que as casas eram todas de palha e chão batido de terra. Mas eu tinha um pai e uma mãe que ficavam me incentivando muito. O papai me chamava de minha doutora, desde tenra idade. Desde que eu me entendo por gente, era minha doutora. E ele sempre falava, eu perguntava para ele: pai, como é que eu faço para sair dessa miséria? Que eu vivia numa miséria absoluta. Geladeira não tinha, era um pote velho. A sala tinha um banquinho e uma rede. A minha cama era uma rede, eu amanhecia todo dia no chão, porque a minha rede tinha um buraco, amanhecia no chão. Mas eu tinha muitos sonhos, que como o papai sempre me chamava de minha doutora, eu queria ser isso que o papai falava. Eu não sabia o que era doutora, mas eu sabia que era algo muito bom. E os incentivos da mamãe também, que a mamãe era professora e a gente passava muita dificuldade, porque a mamãe ficava até 2 anos sem receber o salário dela. E o papai caçador. E o papai ia para a mata pegar uma paca, um tatu, caçar algum animal, alguma caça para nos alimentar. Quando chegava em casa sem nada, a gente já sabia que não ia ter nada para comer. E eu queria ser a doutora do papai. E quando não tinha nada para comer, eu comia terra. Porque os meus sonhos, o sonho de ser a doutora dele era maior de qualquer dor que eu sentisse. Que o papai sempre falava assim: minha filha, nós somos o resultado do que pensamos. E eu falava: então eu vou começar a pensar coisa boa. E toda noite eu pensava nisso. Quando eu tomava banho, o banho era no Igarapé, que é um riacho. Não era chuveiro, não tinha chuveiro. Isso que eu estou falando para as meninas que estão nos assistindo... imagina, era um rio, um riacho, tomava banho lá. Então, quando eu me ensaboava, o sabão era sabão em pedra. Eu não sabia nem o que era shampoo, não tinha nem ideia disso. Eu ficava sempre tomando banho, falando, pensando aquilo. Eu vou ser a doutora do papai, mas eu não tinha nem ideia, nem imaginação, nem o que imaginar, porque eu não conhecia nada além daquele lugar.
que eram aquelas casinhas todas iguais, telhado de palha, a rede era uma rede, era um pote. Então, eu não tinha um outro mundo que eu conhecia, mas eu sabia que era algo muito bom. Então, eu imaginava algo muito bom, virar, eu vou ser doutora, eu vou ser muito boa, vou ajudar muita gente. Então, eu pensava dentro daquela realidade minha ali, que eu via quando a mamãe recebeu uma paca, ela dividia para todo mundo. Então, eu sabia que eu queria ajudar muita gente. E eu falava, mamãe, o que é ser doutora? Ela falou, minha filha, é algo muito importante, você vai poder ajudar mais pessoas. Então, aquele sonho sempre veio comigo, desde criança. E aos 9 anos, quando eu saí de lá, dessa cidadezinha, para ser a doutora do papai, que eu fui para Belém, para ser a doutora, que como é que surgiu? Sempre assim? movida por esse sonho, né? Uhum. Surgiu um convite para eu ser babá em Belém. Com 9 anos? Com 9 anos. Porque no interior do Pará, no interior do Norte, Nordeste, isso é normal. Criança de 9 anos faz tudo dentro de casa. Lava, cozinha, passa, faz comida, faz tudo. Sabe tudo. Como dizia a mamãe, uma verdadeira dona de casa. Então, eu fui para Belém para ser babá. Quando eu cheguei lá, eu tinha que fazer tudo. Tinha lavar, passar, cozinhar e limpar a casa. Não era só ser babá. Quando falou babá, eu fiquei, não, isso é maravilhoso ser só babá. E lá eu lavava muita roupa. Eu lavava tanta roupa que as minhas mãos ficavam em carne viva, sangravam. E eu tinha bacia. E você recebia? Nada. Então, absolutamente nada. Mas aí já não era um trabalho. Era uma escravidão. Era uma escravidão infantil, um trabalho de escravo infantil. Aquela bacia de alumínio ficava vermelha com o sangue das minhas mãos. E eu pegava as camisas brancas da minha patroa, colocava ali no sabão, lavava, e quando eu enxaguava, ficava rosa. Meu Deus. Então, eu estendia as camisas brancas, ficavam cor-de-rosa. Eu levava bronca. E eu falava. Ela falava, você manchou minha roupa, misturou com outra roupa. Eu falei, não, manchou do meu sangue. E eu levava bronca porque estava manchado cor-de-rosa, mas era do meu sangue. O meu sangue deixou as camisas dela cor-de-rosa. Eu falo que eu dei o sangue para estar aqui. Aquilo não me fez desistir. Eu queria ser a doutora do papai. E como é que e até quando você ficou nessa situação? Eu fiquei nessa casa 2 anos. E a mamãe me visitava assim uma vez a cada 3, 4 meses, que era difícil ela vir do interior até Belém. Quando ela chegava lá, ela falava, minha filha, como é que você está aqui? Que ela me via com um vestidinho rasgado e magrinha. Eu pegava as mãos, colocava nas costas, falava, mamãe, eu sou tratada como uma filha. Poxa. Porque se eu falasse a verdade, ela me levava embora. E eu sempre lembrava do que o papai falava. Minha filha, você pode ser 2 tipos de ser humano. Um que dá desculpa e um que dá solução. E eu falava assim, daqui, se eu voltar lá para a casa dos meus pais, lá para o brasileiro, eu vou estar andando para trás. E eu sempre lembrava, quem anda para trás, a analogia que eu fazia com caranguejo. Quem anda para, que eu só conhecia caranguejo, siri, essas coisas, né? Quem anda para trás é caranguejo. Eu falei, eu não vou voltar. Eu não posso voltar. Eu só posso avançar. O papai falava, que você canse, minha filha. Sempre um dia a mais. Sempre um dia a mais. Cansou? Descansa um dia a mais. Porque eu poderia ter desistido ali. É isso que eu falo para as meninas. Você poderia desistir ali, mas se fosse mais um pouquinho. Quando hoje eu olho para trás, eu falei, eu poderia ter desistido ali, eu poderia ter desistido em outras fases. E se eu tivesse desistido? Se eu não tivesse avançado mais um pouco? Eu avancei mais um pouco. Eu quis ir mais além. Ô, Naíli, e você tem irmãos? Nós éramos em 8 irmãos. Perdi um com 2 meses de vida lá nessa cidadezinha de desidratação. O bebê morreu de desidratação porque não tinha médico. Eu nunca fui ao médico. Nós somos hoje 4 mulheres e 3 homens. E nunca fui ao médico. Eu só ia ao médico quando ia o Projeto Rondon, que é uma coisa muito antiga, nem da época de vocês, que ia uma vez por ano, que eram estagiários de medicina. Estavam assim, alunos dos 3º ano de medicina. Eu lembro que eu ia com 4 aninhos, sempre com barriga inchada, que era muita verme. Isso até hoje. Eu faço um trabalho social pelo Rotary lá na Amazônia e a gente vê as ribeirinhas, os ribeirinhos. Quando eu fui lá, eu falei assim, olha aqui, milhares de Naílis, né? Todas, a gente levava remédio para verme.
Olha, porque não tem saneamento básico. A água que eu tomava, água do rio. Ai. Eu lembro, uma passagem já como advogada e tudo, cheguei lá, toda metida, eu brinco, toda metida. Cheguei em Belém, comprei várias garrafas de água mineral, né? Enchi o carro de água mineral e fui lá para o interior. Aí eu estou lá na rede, na casa da mamãe, aí a mamãe fazendo suco de cupuaçu. E eu vendo aquele monte de água mineral, eu lá tomando suco de cupuaçu. Eu falei assim, mãe, a água que eu trouxe de Belém, a água mineral, não diminui, e continua ali, ó. Ela falou, eu falei, a senhora vai fazendo suco de quê, mãe? Com que água? Ela falou, do rio, de onde você foi criada. Onde você foi criada, como você foi criada? Eu falei, é para usar água mineral? Eu falei, não, continua do rio. Então tá bom, vamos nessa. Que legal. E como é que foi, assim, essa trajetória, né? Que você falou que trabalhou nessa casa durante 2 anos, e aí de lá você seguiu para outra cidade, conseguiu, enfim, terminar os estudos. Lá, Não, imagina o espação que tem aí, né? Muita história. muita história. Quando chegou lá, chegou um momento que eu não aguentava mais. As minhas mãos, eu não conseguia fazer isso aqui, eu não conseguia pegar a caneta. Eu adorava estudar, adorava ler. Eu chegava na escola, o que acontecia na escola? Bullying, mas eu não sabia o que era bullying. Eu só pensava o seguinte, isso vai passar. Eu lembrava do papai. Minha filha, seja altiva, encare, tenha coragem. Não desista. Então, sempre essas palavras me nortearam, me motivaram. Eu falo que as palavras do papai foram como flecha na minha vida. E eu falo assim, eu não vou desistir. Só que chegou um momento que eu já estava com tanto carne viva, minhas mãos não aguentava mais, eu arrumei um outro lugar para ir. Foi a casa do meu padrinho que eu fui. Mas lá, esse padrinho tentou me abusar, eu tive que sair dessa casa e arrumei a casa de uma tia. Lá nessa tia, voltei a passar fome. Eu já estava com 14 anos nesse trajeto todo. Eu falei, eu preciso arrumar um trabalho. Eu arrumei um trabalho numa peixaria. Me senti na Chanel, nossa peixaria. Aí eu estava... Você estava recebendo. Estava recebendo e estava me alimentando. Porque eu comia peixe todo dia. Era filhote, aqueles peixes maravilhosos da Amazônia. Filhote... pescada amarela, camarão, todas aquelas coisas deliciosas. Só que eu ia para a escola cheirando a peixe. Cheirando a peixe. Aí agora o bullying era com relação ao cheiro a peixe. Cheirando a peixe. Cheio de escama, porque eu escamava os peixes, embalava. E aí, quando o tio Benê cortava o peixe, voava... Aquela sujeira do peixe voava no meu cabelo. Ai, gente. E eu falava, seu Benê, ele falou, Nani, depois você lava no tanque. Eu lavava no tanque e ficava pior, que aí pesteava Mas tudo. isso vai passar. Isso vai passar. Eu falava, isso vai passar. Chegava na escola, os amigos não queriam falar comigo, não queriam sentar perto de mim. E trabalho em grupo também não. E eu pensava, isso vai passar. Não tem problema. Pensava nas palavras do papai, isso vai passar. Então, essas coisas não me abalavam, eu nem pensava em desistir. Falei, isso vai passar. Foi a virada, Foi assim, a virada. Nessa época. Exato. E lá, eu fiquei lá nessa peixaria e eu lembrava dos conselhos da mamãe. Minha filha, se alguém pedir para você fazer uma coisa, faça 10. Saia do raso. Você vai sempre se destacar. E na peixaria, eu via lá uma lista de peixe, caranguejo, ostra, siri, tudo. Aí o dono da peixaria falava assim, Naíli, veja lá com o pescador se tem o peixe, como é que está o estoque, veja do caranguejo. Aí eu olhava, fulano, tem do caranguejo? E o siri, como é que está? Quanto é que está? Quando entrega? Que dia chega? A mamãe falava, fecha o círculo. Aí o cara falou, poxa, você tá controlando tudo. Essa menina é ótima. Um mês depois eu era gerentezinha do frigorífico. Uma gracinha. Sempre fazer mais do que te pedem. Só que eu fiquei lá mais quase 2 anos. Aí veio a grande oportunidade que eu queria vir para São Paulo, a terra da oportunidade. Eu falar para a mamãe, mãe, Belém é muito pouco para mim. Eu nasci para ser uma estrela. Que bonitinha. Cheia de sonhos. Eu não sabia que seria tão difícil. Ainda bem que eu não sabia. Vim para São Paulo. Com 16. Com 16 anos, vim para São Paulo. Passei 1 ano chorando, praticamente. Hoje eu sei que era depressão, mas na época eu não sabia que era depressão.
Então, eu chorava, eu escrevia lá na Praça da República, ficava lá no meio dos pombinhos, escrevendo para a mamãe: mamãe, a minha vida aqui é maravilhosa, eu estou muito feliz, a senhora não imagina quanto é boa a minha vida. Mentira. Eu falei: se eu for falar para a mamãe, o que vai mudar? Eu só vou preocupar a mamãe e o papai. E como é que foi esse um ano, assim, você chegou em São Paulo, conseguiu... Eu vim com uma família de lá. Eu não vim como empregada, eu vim com essa família. E nesse um ano eu fiquei numa pensão, assim, condições precárias. Aí um belo dia eu falei: eu preciso mudar a minha vida. E os pensamentos do papai. Eu falei: eu preciso ser a doutora do papai, eu não posso deixar isso de lado. Eu falei: vou arrumar um trabalho. Aí eu olhei no Durante jornal. esse um ano você não estava trabalhando? Não. Só chorava, ficava triste, não tinha vontade. Mas é muito difícil mesmo chegar em São Paulo sem Exato. indicação nenhuma e Exato. arrumar um emprego. Fiquei muito triste. Aí eu abri o jornal, tinha vaga de vendedora na A1000 Assistência Médica. Mil. Na A1000. Dr. Edson Bueno de Godoy, o dono da A1000. Eu cheguei lá no Edifício Itália. Quando eu cheguei no Edifício Itália, imagina, aquela menina saindo lá do meio do mato, eu era a pura matuta, caipira, não sabia nem falar nada. E eu lembrava que o papai falava: minha filha, você tem que falar altiva. Olhe para a pessoa que você está falando, não fale de cabeça baixa, olhe para a pessoa. Então eu lembrava tudo isso do papai. Cheguei lá na A1000. E quando eu cheguei no Edifício Itália, morrendo de medo, porque eu tinha medo até de entrar aquela suntuosidade toda. Coloquei uma saia longa, um sapato, porque eu queria, de salto alto, que eu queria aparentar mais idade. Eu falei: para eu vender, eu não posso vender com cara de 16 anos. Eu tenho que aparentar pelo menos 25. Então, me arrumei como se eu tivesse 25. Cheguei. Aí eu cheguei e falei: vem para essa vaga de emprego para ser vendedora. Ele falou: você pode ser uma recepcionista, estamos precisando de recepcionista. Eu falei: não, eu já era empreendedora. Não, doutor, eu gostaria de ser vendedora, porque eu quero fazer meu próprio salário. Eu quero fazer faculdade, eu quero morar em Moema. Eu já sabia que Moema era um bairro nobre. Eu quero morar em Moema. Gente. Eu quero morar em Moema. Sonho não tem limite. Sonho não tem limite. Mas e aí, conseguiu um emprego? Eu quero morar em Moema, quero fazer faculdade e tudo, quero ser doutora do papai. Me conta essa história da doutora do papai. Contei para ele. Ele falou assim: minha filha, me fala uma coisa. Você tem experiência em vendas? Não, mas eu Não, consigo. não. Eu falei: tenho experiência. O que você já vendeu? Peixe. Eu já vendi peixe. E quem vende peixe vende qualquer coisa. Ele falou: você está contratada. Aí ele falou: você vai entrar naquele salão e você vai participar de um treinamento. Esse treinamento vai demorar uns 20 dias. Você aceita? Eu falei: claro. Entrei no salão. Só que quando eu abri a porta, eu lembrei do papai. Seja altiva, porque tinha 150 homens, todos de terno e gravata lá, todo assim. Quando eu abri, né, que eu fui entrando, eu falei: meu Deus, se eu encarar isso aqui, eu vou tropeçar e cair aqui, né? Eu olhei para cima, sentei lá, comecei a assistir o treinamento. Eu aprendi 2 palavras: cineangiocoronagrafia, eletrocardiograma, termos médicos. Eu falei: para quem só sabia o que era peixe, caranguejo, siri, tudo, termos médicos, eu já estava me achando importante. Aí nisso, dá uns 20 minutos, um pouco mais, o doutor Edson abre a porta, faz assim para mim. Eu falei: meu Deus do céu. E eu falei: eu não vou aparentar nervosismo nem nada, né? Pois não, doutor. Naíli, tem uma cliente que ligou e ela quer uma vendedora. Você é a única mulher. Você está preparada para ir nessa cliente? Mas 20 minutos do primeiro dia de treinamento? Primeiro dia. É prova de fogo. Porque a vida te põe em xeque, não adianta. E você tem que estar preparada. Tá aqui seu material, vai lá. Aí eu pensei no papai. Solução? Desculpa. Você está preparada? Eu olhei para ele, eu poderia falar: ai, doutor, é meu primeiro dia, lógico que não, acabei de entrar, eu não sei nada. Não, pelo amor... Não, eu falei o seguinte: estou preparada. E sim. vou lá. E falou: então pega seu material e vá lá.
Peguei meu material, coloquei debaixo do braço, falei, meu Deus do céu, saí de lá, falei, descendo aqueles elevadores lá, eu estava no 27º andar do edifício Itália. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar lá que eu não sei nada, meu Deus. E quando você quer muito uma coisa, providência divina vem. Até você. Dá o passo que Deus coloca o chão. Exato, dá o passo que Deus coloca o chão. Eu falei, o que eu vou falar lá? Eu não sabia nada. Eu falei, quando eu chegar lá, eu vou saber o que eu vou falar. Cheguei lá com um contrato, eu entrei, uma casa também super bonita, suntuosa, já entrei com medo. Aí eu sentei, ela pediu para sentar, ela olhou bem para mim, ela falou assim, Naíli, fale-me da Amil. Mas eu nem fiz aquele silêncio, né? Poderia ver aquele silêncio sepulcral. Ah, pois não. Bela, dona Bela, para a senhora não ter dúvida, eu vou ler o contrato para a senhora, tá? Para a senhora não ter dúvida. Eu nunca tinha lido o contrato. Não ter dúvida. Eu vou ler o que a empresa não paga. Depois eu vou ler o que a empresa paga. Aí eu comecei a ler o que a empresa não pagava. E, por fim, eu li o que a empresa pagava. Hoje eu sei que isso chama-se PNL. Na época era sorte de principiante mesmo. Aí ela fala, nossa, realmente paga muita coisa. Exato. Aí ela falou assim, eu gostei de você. É a primeira vendedora que falou a verdade para mim. Eu vou fazer para mim, para os meus 5 filhos, para o meu marido, e vou indicar você para toda a minha família, para os meus pais, vizinhos. Resumindo, cheguei na empresa no dia seguinte com 25 contratos. E era assim, era o comecinho da Amil. O melhor vendedor vendia 2 contratos, vendia 3 contratos. Eu cheguei lá com 25, que já somava mais de 70 vidas. Aí o doutor Edson chegou para mim e falou, Naíli, o que você fez? Olhei bem para ele e falei, eu vendi. O senhor não falou para eu ir lá vender? Eu vendi. Ele falou, mas o que você falou? Não vou falar. Não vou passar receita, essa receita é O que você minha. falou? Sabe o que eu falei? A verdade. Falei a verdade, doutor. Aí ele quis saber dela. Eu falei, a empresa não pagava. Ele achou ótimo aquilo. E aí, em todos os clientes que eu ia, eu falava a mesma coisa. Eu aprendi todas, o que a empresa pagava e o que não pagava, mas eu começava a conversar com o cliente, não precisava mais ler o contrato, falando, Érica, a empresa não paga isso, ela paga isso, a carência. E todos os meses que eu trabalhei na Amil, eu fui a campeã de vendas da Amil. E o doutor Edson falava assim para mim, Naíli, que prêmio você quer? Primeiro, todos os prêmios, eu ia para Belém quase todos os meses ver meus pais. Depois era liquidificador, ferro de passar, mesa de passar, essas coisas todas. Utilidade doméstica. Aí eu conheci o último andar do edifício Itália. Meninas, eu falo para minha filha, que eu tenho 4 homens e uma menina. A gente se acostuma com coisa boa. Fui lá no edifício Itália, no último andar, eu vi aquele restaurante lindo, chique, maravilhoso, piano. Aquela louça, aquela prataria, aquelas porcelanas. E eu falei, gente, aquela menina comia com a mão, não tinha louça nenhuma. Eu falei, doutor Henderson, eu gostaria de almoçar todos os dias no Edifício Itália como prêmio. Aí eu ganhei. Todos os dias eu almoçava no Edifício Itália como prêmio. Coisa. Ai, gente. Olha, eu almoçava lá como prêmio no Edifício Itália. E até que um dia, quem aparece na minha vida? O que vocês acham que apareceu? No auge, sucesso, e ganhando dinheiro, eu já ia fazer a minha faculdade, e tudo que aparece... O marido. Um marido. Ah, mas... Um príncipe. Você acha que foi um príncipe? Então, a gente nunca sabe, né? A gente só sabe no final. E a sua história, a gente pensa Já uma coisa e tá vai falando, esperando. não, mas vai ser outra. Conheci um dos clientes, me chamou, eu cheguei lá, ele falou, nossa, eu pensei que fosse uma gracinha, mas veio uma gracinha e meia. Sei que esse cliente, ele ficou 1 ano telefonando para a empresa, me telefonando, fazendo convites para ir conhecer a empresa, para ir num show com ele, até que um dia eu aceitei, de tanta vergonha que eu fiquei de falar não. A minha irmã falou assim, a Joia, Naíli, tá chato já, né? Aceita o convite do homem, né? Ele tá te convidando. Aí eu aceitei o
convite para ir num show da Simone. Ele levou a mãe, a irmã, o cunhado. Eu falei, tá bem intencionado, né? Nossa, então eu achei o máximo. Bonito, elegante, sedutor, aquelas palavras, porque ele sempre vem com umas palavras maravilhosas, né? Eu fiquei encantada com aquele homem. Além de tudo, olha só, nem precisava, mas ele veio tão rico. Falei, meu Deus do céu, era rico, sedutor, né? Carinhoso. Me envolvi. Aí, de um certo tempo, me envolvi. Fiquei grávida depois do primeiro filho. Fomos morar num sítio na zona sul de São Paulo, um sítio cinematográfico. Em volta do muro do sítio, ele criava aves raras da Patagônia. Ah, gente, tá zoando. Tinha uma piscina suspensa. Tinha um coreto que criava carpas. Era uma coisa maravilhosa, um lugar lindíssimo, belíssimo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, ganhei na loteria, não é possível, esse homem maravilhoso. Eu ficava imaginando, aquela menina que morava naquele casebre, de repente, naquela mansão cinematográfica. Eu falava, meu Deus do céu, como é que é possível isso? É coisa de novela. Coisa de novela, uma coisa assim, cinematográfica. Tinha coleção de mini pôneis. Ai, gente. Das crianças. Tá tudo aqui, tem fotos aqui das crianças com os mini pôneis aqui no livro. Olha a minha filha aqui andando no mini pônei dela. Então, os bancos aqui da Zona Sul faziam festas lá. Mas aí, quando você teve os dois, Tive os dois. você já tinha feito a sua faculdade? Não. Como é que foi? Então, ele não deixava. Não deixava. Não, porque é assim que começa. Não deixa. Eu falo o seguinte, Érica, é uma teia. Você está nessa teia. Ai, amorzinho, você não precisa. Eu falava, ai, tem que tomar remédio. Eu tomo remédio junto com você. Mas era um amor. Que, meu Deus do céu, era um homem perfeito. E eu falava assim, eu vou fazer a faculdade. Para que fazer faculdade? Você não precisa. Eu te sustento, eu tenho dinheiro. Eu falava, mas eu quero ser a doutora do papai. Para quê? Você tem tudo. Tudo que você quer cai do céu. E nesse momento você trouxe a sua família, que você tinha assim, rede aqui, né? Porque você veio sozinha. Vim sozinha. Aí, quando eu estava com um filho somente, aí ele começou a mudar. Logo no começo já começou a mudar. Um ano depois já começou a mudar. E ele falava, você não precisa. E eu via que ele começou a ficar agressivo nas palavras. Que ele falava, tudo que você quer cai do céu. Eu falava, cai do inferno. Que o preço que eu pago é muito alto. Eu falei, eu vou embora daqui. Eu falei, imagina se você vai embora, imagina se você tem... Olha a casa que você vive, olha quantas empregadas você tem. Eu tinha 8 empregados dentro da casa, mais 8 caseiros fora. Tinha caseiro para recolher só a sujeira dos cavalos e dos pôneis, para você ter ideia. Eu falava, isso aqui não enche meus olhos. Isso aqui, eu vim de um casebre, eu morava, chovia na minha rede. Isso aqui não tem importância nenhuma para mim. Eu não sou feliz. Isso aqui não enche meus olhos. Não sou feliz aqui. Eu vou embora. E eu fui embora para Belém. Queria sua autonomia, né? Exato. Eu fui embora com meu filho, que ele tinha 4 meses de vida. Quando eu cheguei lá em Belém, ele foi atrás de mim me buscar. Acontece muito isso, Bela e Érica. Quando a mulher está nessa teia, que ela se separa, que ela não aguenta, ela vai embora, e ele vai, ela volta. Ele foi atrás de mim, chegou lá e ele falou assim para o meu pai e para a mamãe, o senhor sabe como é a casa que a sua filha mora em São Paulo? Eu não falei para a mamãe nem para o papai. Eu tinha vergonha de falar, na verdade, eu acho. Porque eu falei, como é que eu saí daqui, né? Vou falar para o meu pai, pai, a minha casa é assim, eu tenho tantos... Era uma realidade que meu pai não conseguia nem imaginar. Não consegue nem atingir, né? Exato. Ele falou, o senhor tem ideia como é a casa que a sua filha mora em São Paulo? O papai falou assim para ele, cidadão, eu só quero saber se a minha filha é feliz. Só isso que me interessa. Eu não sou feliz, pai. Aí ele saiu da cidade. Fiquei lá. E ele continuou telefonando para lá, voltei para São Paulo. Meninas, quando você volta, é pior.
Voltei. O começo geralmente é ok, né? É Porque maravilhoso. a pessoa quer pensar que mudou, que agora eu sou ótimo. O começo, ai, olha, eu estava nervoso. Eu falei daquele jeito ríspido, eu não vou falar mais. Foi só aquela vez. Aí teve mais um filho. Tive uma filha. Eu falei, vai tudo mudar, vou ter uma filha. Imagina, amada. Aí ele começou aquelas agressões verbais tornaram-se agressões físicas. Aí não dá, né? Começou a cuspir no meu rosto, tapa. Mas eram tantas que eu tinha horário para chegar em casa, eu tinha que chegar até 6 horas da tarde. Se eu não chegasse até 6 horas, faltavam todos os cães, todos os cachorros. Eu não conseguia entrar, eu tinha que entrar com a polícia. Um inferno a minha vida. Aí separei novamente. Ele foi atrás, voltei. Nesse separa, vai e volta, acho que umas 3 ou 4 vezes. Até que um dia, quando ele veio me agredir no pescoço, que ele tentou me enforcar, deixou meu pescoço roxo, eu falei, eu tenho que tomar uma atitude. Que a minha filha, de 1 aninho, que estava em Catinha, começou a chorar, gritar. Eu falei, eu não quero que a minha filha ache que isso é normal. Eu não quero que ela cresça achando que é normal a mãe ficar apanhando. Eu já tinha 1 ano e o meu filho tinha 3 aninhos. Aí eu fugi e quem me ajudou foi uma amiga. Fui dormir no chão da casa da minha amiga. Larguei aquela casa maravilhosa. Na casa da minha amiga, no chão, eu tive paz. Aí eu fiquei com a minha filha. Fiquei com a minha filha e o menino fui pegar na escola e ele pegou primeiro. Aí começou o outro inferno. Para eu ver meu filho, eu tinha que trocar. Dar a menina para ele me dar o menino. Até que eu ganhei o menino na justiça. Eu falei, agora que eu estou com meu filho, eu vou fazer faculdade. Aí que eu fui fazer faculdade. Que ele começou a infernizar a minha vida. Eu falei, eu quero ser doutora do papai por 2 motivos. Para ser doutora do papai e para me defender dele. Aí eu fui fazer direito. Aí eu fui fazer faculdade. Como eu fiz faculdade com 2 crianças pequenas. Uma tinha 1 ano, a outra tinha 3 aninhos. E quando eu fugi, eu consegui fugir com um carro. Mas eu não tinha dinheiro para gasolina. Eu dava cheque para colocar, abastecer. Na faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu dava cheque, negociava o cheque. Eu consegui pagar a faculdade no final da faculdade. As crianças iam para a faculdade comigo. Às vezes, as crianças estavam dormindo no carro, que eu fazia faculdade à noite, das 7 às 11 da noite. Ficava no estacionamento da faculdade. Aí eu assistia uma aula, corria lá e via. Muitas vezes eles estavam com catapora, com sarampo, com febre. Iam assim mesmo. E eu falei, eu tenho que estudar, porque se eu desistir, eu não vou ser nada. Vai ser pior do que se eu estiver formada. Eu tenho que dar uma vida diferente para meus filhos. É que, na verdade, esse ser o doutora do papai, ele tinha um outro significado. Sim. Na verdade, não era ser apenas a doutora do papai, que poderia ser médica, poderia ser advogada, poderia ser qualquer... Enfim, né? Seria ser dona de si. Sim. Ter a sua autonomia, Exatamente. Poder decidir o seu destino. Exato. Né? Então, quando a gente escuta, né, eu queria ser a doutora do papai, na verdade, o que seu pai estava te ensinando era que estava, né, tentando mostrar esse caminho para você, era justamente isso, né? De que você tinha que buscar a sua autonomia. Minha autonomia. A sua autonomia, sua independência. Ser a doutora de mim mesmo. Exato. Ser a doutora de mim. Ser a dona dos que hoje a gente caminhos. Fala, né? Exato. E me formei, consegui me formar. Depois de formada, que eu paguei todos os cheques que ficaram pendentes na faculdade. Ficaram todos pendentes. Aí eu estou formada, as crianças estudando numa escola pública, que eu tirei de uma escola particular que é aqui perto. Eu Vira Brandão. Tirei dessa escola particular e coloquei numa escola pública. Nessa escola pública, para eles poderem tomar café, almoçar e jantar. Na verdade, é uma creche da prefeitura. Você tem alimentação, né? Exato. Imagina o choque que foram para as crianças. Eu falei, todo mundo vai fazer um sacrifício. E depois de formada, um dia a professora falou assim para mim, mãezinha, tira as crianças daqui, seus filhos daqui. Mãezinha. Ela falou, mãezinha, tira suas crianças daqui. Eu falei, mas eu não tenho condições de tirar. Ela falou, faz alguma coisa para tirar, para que eles tenham uma outra educação. Porque a gente percebe que eles estavam acostumados com um outro tipo de educação. Eu saí de lá chorando, me sentindo
totalmente incompetente. Eu falei, mas eu chorei tanto. Sentei lá numa praça, no banco, mas eu chorei, exaurida. Nisso, o orelhão começa a tocar. Quem é muito jovem pode não saber o que é orelhão. Eu lembro do orelhão. Eu também lembro do Ah, orelhão. Usava a ficha ali. Isso, o orelhão começa a tocar. Eu falo nas minhas palestras que Deus me telefonou. É o que eu falo, quando a gente quer muito. Mas quem que era nesse orelhão? Eu acredito demais, gente. Quando Nossa, você quer é muito, a coisa vem, Deus te abraça, a providência divina. Quem era nesse orelhão? Era uma senhora lá que ligou, não importa. Quando ela telefonou, eu fiquei assim de frente para o número do orelhão. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Mandei fazer um cartão de visita, uma média advocacia, doutora Anaíle, uma média e o telefone do orelhão. Meu escritório se tornou a praça. Aquele orelhão se tornou o meu escritório. Mandei fazer o cartão e eu tinha acabado de adotar um menino. Adotei no meio da miséria absoluta. Adotar uma criança, o menino estava com 11 anos. Eu falei, Ínio, me ajuda a distribuir esse cartão? Distribuímos na região, distribuímos bastante na região. No dia seguinte, me vesti toda de advogada, fui para lá. Se você tem vergonha, se você tem orgulho, eu falo, joga na lata do lixo. Fui lá, tocou o orelhão. Uma média de advocacia, Nicole, bom dia. Bom dia. Eu queria falar com a doutora Anaíle, queria agendar um horário com a doutora Anaíle. Pois não, qual o seu nome? Érica. Dona Érica, a doutora está agora atendendo 3 clientes na sala dela, tem mais 5 na recepção e tem mais 2 ligações. A senhora não prefere que a doutora vá na sua residência no final da tarde? Ela dá um atendimento personalizado. Ela atende a senhora junto com sua esposa, a senhora não prefere? Sim, eu preferi, porque eu não podia deixar a dona Érica vir na praça. Aí ligava novamente. Uma média de advocacia, a Nicole, bom dia, porque eu era simpática. A Nicole era muito simpática. Eu falei, você tem que sentir que você está abraçando o cliente. Simpatia. Pois não, dona Bela. A senhora quer agendar um horário? A senhora não prefere? A doutora vai na sua residência, a doutora está atendendo 3 clientes, tem mais 2 na recepção e tem mais 2 ligações. E a doutora dá atendimento personalizado, ela faz questão de ir na sua residência, falar com a senhora, com seu esposo, com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai. A senhora não prefere? É melhor. A senhora não precisa se deslocar. Preferia. Eu fiquei na praça durante 2 meses e meio, agendando, minha agenda ficou lotada. Eu contratei um secretário para atender telefone depois. Na praça? Na praça. Você fica aqui o dia inteiro atendendo o telefone. Atender telefone, seu Severino. Aí ele, doutor, o que eu tenho que fazer? Severino. Eu falei, seu Severino, que eu tinha que passar confiança para o meu funcionário. Eu falava, seu Severino, o telefone da minha casa está quebrado e do meu escritório também. Então, fica aqui no orelhão. O que é que eu tenho que falar? O senhor só pega o nome da pessoa. Pois não, dona Maria? Atende, anota o nome da dona Maria. Porque era muita coisa para ele falar, né? A doutora está atendendo, então era muita coisa. Então, atende põe só o nome. Aí eu comecei a atender os clientes, que eu já atendia de manhã, de tarde, à noite. E quando chega, doutor, olha aqui. Eu falei, seu Severino, o senhor tem que fazer o seguinte, que era uma praça. E às vezes tinha galinha, e tinha pessoal correndo. Se não perceberem que é uma praça, eu ganho em dobro. Tá? Que ele ganhava por ligação. Eu pago em dobro para o senhor. Não deixa a pessoa perceber que é uma praça. Tá bom, doutor, pode ficar tranquilo. 2 meses e meio depois, eu aluguei uma salinha, bem pequenininha, assim, de 3, muito pequena, cabia uma mesa. Aí, depois de 4 meses, outra salinha, depois eu peguei um andar. No ano seguinte, o dono dessas salas construiu um andar todo só para mim. Eu fiquei com 2 andares. Aí, depois, eu comecei a abrir filiais. E quem aparece lá depois, tem uma parte que eu esqueci. Quando eu estava sem nada, e as crianças sem nada para comer, eu fui até a empresa do meu ex, que eu chamo carinhosamente de falecido. O ex, ele é vivo. Mas agora eu chamo de abençoado, que eu evoluí. E eu fui lá na empresa do falecido, eu falei, as crianças estão precisando de comida, manda filezinho, filé de frango, filé mignon, que estão acostumados a coisa boa, com pera, uva, iogurte. Ele falou, te vira! Você não quis separar? Te vira! Eu falei para você não ia aguentar uma semana. Você vai vir, aqui na minha mão. Você não vai aguentar, você vai voltar aqui na minha mão. Mas é a busca do controle através Exato. do dinheiro, né? E eu estava com o meu escritório montado, já
com outras filiais. Quem chega lá no meu escritório um belo dia? O abençoado? Abençoado. Ô, abençoada. Aí a secretária, doutora, tá aí um senhor falando que é seu marido. Eu falei, marido? Imagina! Mas que marido! Que marido? Não tem marido? Não tenho mesmo. Pelo amor de Deus. Falou, quando eu olhei assim, falecida. Deixa eu passar o batom. Passa o batom rápido. Deixa eu passar o batom. Fui lá. Eu falei, ele falou, eles são cínicos. Eles são cínicos. Repetindo, eles são cínicos. Como se nada tivesse acontecido. Como é que você tá? Eu falei, eu tô ótima, maravilhosa. Aí ele falou assim, eu soube que você é uma advogada muito boa, muito brilhante. Eu preciso dos seus serviços, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ah, Cê tá mentira! zoando. Mentira! Sério. E eu tinha falado para ele, quando ele negou comida, né? Um dia você vai me procurar e eu vou te ajudar. E eu falei assim para ele, lembra? Eu falei, só um minuto. Chamei toda a minha equipe de advogados. Que aí eu já tinha um staff, né? Advogados? Chamei toda a equipe. Falei, está vendo esse senhor aqui? Ele é o pai do Betinho e da Luana. Ele é o responsável por toda essa estrutura hoje. Ele é o responsável por eu dar trabalho para todos os senhores. Ele está aqui hoje, precisando de nós. Aí, pedi para ele sair. Eu falei, pode falar, o que é que você precisa? Aí ele falou que ele precisava. Eu falei, tá bom, aguarda. Aí eu pedi para uma das advogadas ir até o fórum para resolver o problema dele. Foi resolvido. E nisso ele ficou ali comigo quase 4 horas, conversando. Eu falei, o que você está fazendo, amado? Quando eu falava falecido, o que você está fazendo da vida? Olha só, ele era riquíssimo. Ele perdeu tudo. Ele estava vendendo suco na praia de Paraty. Mentira! Sério. E aí pergunta assim para mim, por que você acha que ele perdeu? E eu respondo, ele negou comida para os próprios filhos. E as pessoas me perguntam também, você não ganhou uma pensão? Eu falei, ganhei uma pensão milionária. Ah, então você ficou rica porque eu ganhei essa pensão milionária? Na época era mais de 50 salários mínimos, quase 70 salários mínimos. Ganhei. Sabe quantos meses ele pagou dessa pensão? Sabe Zero. quantos meses? 0. Graças a Deus. 0. Ele não pagou R$1 dessa pensão. Mas não vai preso se não pagar pensão? Vai, mas ele tinha vários advogados, várias empresas, e fazia muita simulação de que a empresa estava falida, que não podia. Ele tomou do próprio veneno. Ele fez tanta simulação, tanta fraude para não pagar, não dar pensão para os próprios filhos, que ele perdeu tudo. Ele foi vender suco na praia. E aí eu consegui o que ele queria. Quando a advogada voltou do fórum, eu falei, tá aqui, fulano. Ele falou assim, eu quero mais uma coisa. Essa você não imagina. Que você volte pra mim. Mentira! Não. Eu já vou falar pela terceira vez. Mentira! Eu quero mais uma coisa. Eu preciso de mais uma coisa. O ex falou, eu quero mais uma coisa, o falecido. Eu quero mais uma coisa. Eu falei, pode falar. Lembra que eu falei que eu ia te ajudar? Pode falar. Ele falou, eu preciso de um emprego. Mentira! Sério? Preciso de um emprego. A gente não tô falando nada porque eu fico. Meu Deus do céu. E você deu? A vingança é maravilhosa. Você deu? Eu preciso de emprego. Eu falei, eu tenho uma filial minha. Eu falei, eu tenho uma filial minha. Tem uma filial minha que está precisando de um secretário. Você aceita? Ah, aceito. Ele foi meu secretário por 1 ano. Pensa no secretário competente. Bom? Muito bom. Porque ele era empresário, ele tinha um vasto conhecimento. Quando eu chegava no escritório, tinha vários clientes lá e ele fazia questão. Porque antes, olha só que incrível. Antes, meninas, eu nem vou repetir aqui o que ele falava de mim, que eu era péssima, que eu era... Não queremos. As piores Não coisas. vamos falar. Quando Horríveis. você estava Nem vou casada, falar. né? Era os piores adjetivos. Quando ele foi meu secretário, ele falava para os meus clientes que estavam na recepção, quando eu passava, saltava, chegava lá, ele falava assim,
Olha, só aguarda um minuto que a doutora só vai tomar um lanchinho e a doutora já vai atender os senhores. Tá, a doutora era doutora para cá, doutora para lá, doutora para cá, sempre doutora. Não me chamava mais pelo nome. Doutora Neile, doutora. Doutora, tá bom o seu lanchinho? Doutora, posso chamar o primeiro cliente? Eu falei, meu Deus. Ô, gente, a Gente vida do céu, parecia sim que era uma outra pessoa. era uma outra pessoa. Era uma outra pessoa. E ele ficou lá 1 ano, trabalhou com o meu secretário, foi um ótimo secretário, e depois ele saiu. Eu sei que hoje ele mora perto do meu escritório, umas 3 ou 4 quadras. Nunca mais vi esse rapaz. Faz 6 anos que ele saiu do meu escritório, 6, 7 anos que ele saiu. Parece assim que ele tinha que passar para resgatar algo, alguma coisa, e foi. E quando eu o ajudei, eu ficava até mal quando ele ficava, doutora, porque eu falei assim, eu não quero humilhar esse moço. Eu ajudei mesmo por misericórdia, porque a mamãe me ensinou muito o perdão. Mas e os filhos? Ele tem contato com os filhos? Não tem contato com os filhos, não teve contato com os filhos, as crianças também não. Porque ele passou 18 anos longe dos filhos, então não criou aquele laço. Então eu sou pai e mãe dos meus filhos. Ah, você é mãe. Você é mãe. Você é Sou mãe. mãe. Sou mãe. Mãe solo, né? Mãe solo, super. Nossa, mas, Somos, né? mas Naíle, muito inspiradora, gente. Agora, depois de uma história toda dessa, como é que você tem... A gente não tem coragem de falar que não dá conta, de que não tem tempo, de que não vai conseguir, né? É muito inspiradora a sua história, muito inspiradora. Mas e aí, depois dessa história toda, a gente quer saber. Quero falar não! E aí, depois disso, né, que ele saiu do meu escritório, eu continuo com os escritórios, e... Casou de novo. Não casei. Tive um namorado e tive os filhos, depois eu separei, depois de 25 anos. Mas, depois disso tudo, eu comecei a viajar o mundo. Porque antes ele falava assim para mim, o falecido, o abençoado. Né? Abençoado. O abençoado. Ah, vamos para a China. Aí eu falava, tá. Eu pensava, eu vou para a China com ele. Falei, meu Deus, e se lá na China ele for agressivo comigo, eu tô na China. Né? Eu tinha medo. Eu tô literalmente na China. Na China. Né? Eu não ia. Eu ficava. Ah, eu vou para os Estados Unidos. Você vai comigo? Aí eu falei assim, não quero ir. Aí ele falou, não, você vai. Eu tô te bancando, você vai. Que era assim o tratamento. Não quero ir. Eu não ia. E eu tinha muita vontade de conhecer a China, conhecer os Estados Unidos, de ir para a Europa. Tinha vontade. Então, depois que esse vendaval passou na minha vida, eu comecei a abrir vários escritórios, comecei a ter sucesso na minha área previdenciária, que eu sou especialista em direito previdenciário. Eu comecei a viajar o mundo. Tudo que ele me convidava, eu não ia. Eu comecei a ir para a Croácia, para a China, para Nova York, para tudo quanto é lugar. Eu falei, mas eu não tenho que ficar só nisso. Eu tenho que devolver para a vida o que ela foi tão generosa, o que ela é tão generosa comigo. Aí que saiu para eu escrever o livro, contar a história, a minha história neste livro. A renda deste livro é 100% doada. É isso que eu queria que você falasse pra gente. É 100% doada. Olha, mostra o Aqui, ó, livro. vamos mostra mostrar, o livro. meninas. Dos Fecha pés a câmera sujos aqui, de Vini. barro aos sapatos de solados vermelhos. Depois Olha eu vou só. devorar esse livro, viu, Naíle? Você pode saber. Obrigada. As meninas que leem esse livro, elas falam que elas leem em 2 horas. Tem uma moça que tem até... Está no meu Instagram, que é @naile.mamed. O depoimento dela falou, eu estava lendo, já era 1h da manhã, eu queria dormir e eu não conseguia. Eu queria ler, eu queria dormir, eu não conseguia. Não, mas daqui nem eu aqui. E agora? Exato. Mentira! Mentira! E a renda desse livro é 100% doada, não é uma parte doada, é 100%. Vamos supor que a pessoa queira comprar esse livro pelo meu Instagram. Já faz um depósito direto para o Jardim das Borboletas. Ai, conta a história do Jardim das Borboletas. O Jardim das Borboletas. As crianças que eles ajudam lá, a causa. Se você conseguir entrar aí no Jardim das Borboletas... A gente vai entrar, a gente vai disponibilizar Exato. para o pessoal a tarja com a rede link social pra direitinho. publicar. O Jardim das Borboletas eu conheci já faz uns 5, 6 anos, que foi um evento da Marinha. Eu sou voluntária da Marinha também, Cisne Branco da Marinha. E lá tinha
essa ONG, Jardim das Borboletas, eles levaram algumas crianças. Então, as crianças vivem até 20, 24 anos, mais ou menos. Antigamente chama fogo selvagem. São feridas no corpo inteiro da criança, do adolescente, do adulto, no corpo inteiro e na mucosa também. Os dentinhos caem, eles não conseguem alimentação normal, tudo é líquido. Então, eles precisam de muita ajuda, porque a alimentação é especial, muito curativo. Se eles vão dormir com aquelas feridas todas, gruda no lençol, a maioria é baixa renda. É um sofrimento muito grande. E quando eu vi a foto de um bebê que tem uma bolha na mão inteira, eu lembrei das bolhas que faziam na minha mão. Eu falei, eu preciso ajudar essas crianças. É uma causa muito especial. Eu então, estou de mãos dadas com quem puder com essas acessar. crianças. Se não quiser comprar o livro, quiser fazer um Pix lá direto para o Jardim das Borboletas, de R$2, 10, 5. Qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda é muito bem-vinda, porque eles só vivem de ajuda, não tem ajuda do governo. E é muito curativo que tem que comprar. Eles fazem uns kits para as crianças que vai esparadrapo para colar, gaze. Tem criança que tem gaze até aqui no corpo inteiro. E ferida, a pele é muito sensível, muito né? sensível. Eu já li sobre isso também. Qualquer atrito que recebe ali na pele gera essas bolhas, enfim, essa escamação. Mas, Naíli, tá aqui. A gente vai disponibilizar. Porque é incrível esse projeto também é sensacional, é muito legal. Quem puder entrar e ajudar, vai ser muito bom. E aí, só para encerrar aqui, eu tenho uma curiosidade. O papai chegou a ver a doutora como doutora? Viu? Eu perdi o papai faz 5 anos e perdi a mamãe foi em 2007 a mamãe, então faz quase 15 anos. Mas os dois viram bastante. O papai sempre falava, ele repetia, ai de nós sem a nossa doutora. Quando eu falava, pai, eu estou indo para aí tal dia. Minha doutora vai chegar, minha doutora vai chegar. Bonitinho. Sempre era assim. E, além disso, eu queria falar mais de uma ONG que eu sou embaixadora, que essa é muito delicada também, porque eu sou embaixadora das Mães da Sé, das crianças desaparecidas. Ai, que legal. A forma como essas crianças desaparecem, mãezinhas. Elas desaparecem de uma forma assim, tão inusitada. Sempre eu me encontro com essas mãezinhas, eu pergunto, como é que a criança sumiu? Estava no supermercado, estava numa gôndola diferente da minha, quando foi procurar não estava mais. Ou então, eu estava na rodoviária comprando um ticket de passagem, quando virou, cadê a criança? Tem uma médica, que ela teve muita perspicácia, essa mãe médica. Ela estava dentro do supermercado ali da Brigadeiro Luiz Antônio, um supermercado grande que tem lá. Ela estava lá, a filha estava no outro corredor, ela sentiu falta da filha. Ela fez um escândalo dentro do supermercado, correu para frente do supermercado e falou para o gerente, baixa as portas, baixa as portas. Não queria baixar, baixa as portas, desesperada. A minha filha desapareceu. A sorte que baixou, ela foi bem incisiva, acharam a filha no banheiro masculino, com o cabelo cortado, de boné e até me arrepia, e já com uma camisa de menino. Olha só. Ela ia ser sequestrada. Gente. Você sabe o que fazem com essas crianças? Adoção ilegal, tráfico de órgãos, prostituição infantil e, pasmem, em primeiro lugar, rituais. Ai, gente. Então, isso é muito sério, mãezinhas. Muito cuidado quando deixar com as vovós. Porque a avó vai num parquinho, a criança está lá, aparece um cachorrinho. A criança vai atrás do cachorrinho. Sempre o predador está ali por perto. Então, todo cuidado é pouco. Essa época de Natal, em supermercado, em shopping, quando está olhando vitrine, a criança desaparece assim do nada. Isso é muito sério. Não a gente pode... tem que falar. A presidente da Mães da Sé, que ela foi para a escadaria da Sé para chorar e se encontrar com outras mães. Aí surgiu o nome Mães da Sé. Ela deixou, a filhinha dela foi para a escola, para a casa de uma amiguinha. Ela ficou olhando e a menina desapareceu. Faz 26 anos. Tá? Então, eu não quero essa dor para ninguém, que é um luto inacabado.
É, porque você não sabe o destino, né? Exato. Tá? Ai, gente, que inspiração. É Naíne. verdade, Ai, verdade. que Você tá de história. parabéns pela sua história. E você tá de parabéns por passar isso pra frente, né? Porque quando a gente fala sobre as nossas superações, sobre a nossa força, sobre a nossa coragem, sobre a nossa não desistência, a gente faz a nossa voz chegar ali no ouvido e no coração de outra mulher que talvez esteja precisando. E tem muito também na sua história de hoje, né? Depois, porque eu imagino que já, né? Como é uma história que já aconteceu há muito tempo atrás, né? Que já ficou lá no passado. Hoje a gente tem a oportunidade de trazer histórias como a sua para a gente justamente não passar por isso sozinho, Exato. né? Então, se você está vivendo uma dificuldade, algum problema, né? Porque isso é uma coisa que me tocou muito na sua história. Você estava passando por muita dificuldade, você tava com aquele sonho, tava com aquele objetivo, não queria falar para a mãe, porque, né, senão você não ia conseguir evoluir, chegar onde você queria. Mas hoje a gente consegue, através, né, da nossa rede de apoio aqui, né, mesmo que seja virtual, através de um Sim, vídeo como importante. esse, dar voz para essas mulheres que estão passando por situações parecidas, seja de violência, seja de, enfim, o que for, de vocês não estão sozinhas, né? A gente tem esse poder hoje de poder chegar, ir mais longe, nossa voz ecoar cada vez mais longe pelas redes sociais. Então, se você está precisando, vamos conversar. Vamos trocar uma ideia aqui. E fica esse ensinamento, né? De que se a gente tiver esse apoio, se a gente puder conversar, a gente pode ir mais longe juntas. Eu falo que a gente tem que se dar as mãos, né? Dar as mãos, uma arruma a coroa da outra. Né? Uma arruma a coroa da outra. Se dar as mãos, se ajudar. Com este livro, eu falo, se eu encorajar uma mulher, eu já estou feliz. Quando eu vejo nas minhas redes sociais que elas falam, eu estava num quarto escuro, eu não tinha vontade nem de tomar banho. Quando eu ouvi a tua história, que eu faço muito podcast, ouvi a tua história, eu tive vontade de tomar banho, eu tive vontade de fazer alguma coisa. Olhar para si novamente, né? Olhar para si. Então, isso é importante. E se tiver uma amiga do lado que esteja precisando, arruma a coroa, dá uma força. Né? Passa isso para frente. Tá? Vamos Na conversar. verdade, vamos conversar. Prazer enorme. Um prazer Obrigada, é todo viu, nosso. minha E querida? meninas, qualquer lugar do mundo é melhor que o inferno que você vive se você estivesse sofrendo violência doméstica. Tá? Qualquer lugar do mundo é melhor. O chão da casa de uma amiga. Se você estiver sofrendo, desabafa com uma amiga. Não sofra sozinha. Desabafa com uma amiga. Tá? Vamos conversar. É isso mesmo. Juntas podemos ir mais longe e somos mais fortes. Basta a gente se unir. Ai, Não é? Obrigada, viu? Linda. Obrigada. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus, gente. E até mais.